Replay News. Rogerão, voltamos, hein? Voltamos com tudo, informação importante, né? Uma discussão muito grande que tá acontecendo na mídia nacional e vou deixar para você dar esse start aí nesse assunto muito controverso em algumas partes, mas importante de trazer aqui para a galera. Olá, Murilo Moraes, meu grande amigo música, né? Eu sou Rogério Marchioretto e vamos falar um pouquinho dessa situação do Abel Ferreira, ex-Braga, né? Ex-Braga. Técnico do Palmeiras, que foi meio que alfinetado de uma forma bem delicada por alguns jornalistas, que isso já foi respondido por outros jornalistas, ex-jogadores, deu um burburinho grande aí. Mas o bom, Murilo, é que a gente vai poder discutir essa questão de uma forma ética, né? Não só sobre os comentários, mas também envolve o comportamento do Abel Ferreira em campo. Então, você que está aí com a gente, aproveita nesse início de vídeo, clica aí, entendeu? Tem um quadradinho vermelhinho bem aqui. Clica aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma informação que a gente está bombando e deixa aquele likeão para a gente dar aquela estourada na internet, beleza? Ô, Gerão, então, Abel Ferreira teve um episódio de cabeça quente, vamos dizer assim, na beira de campo, né? Ele que é um excelente treinador, mas às vezes ele acaba ultrapassando o que é aceitável, vamos dizer assim, e Mas sempre no através. campo. Mas Não, sempre no campo. sempre no campo, sempre, vale ressaltar isso, sempre no campo, né? E aí algumas pessoas, alguns jornalistas vieram falar sobre isso, e eu acho que acabaram levando para um outro lado, né? Então eu queria que você minuciasse isso para a gente, daqui a pouquinho a gente vai ter até uma entrevista dele. Murilão, primeiro o jornalista Diogo Olivier, ele foi infeliz quando ele cita o caso do ex-goleiro Bruno, que foi condenado pelo assassinato da amante dele, né? Nossa. Ele abre aspas, né? A gente vive no império do resultado. A nossa ideia é a seguinte: o cara ganha, tipo assim. Então, se o Abel ganha, porque ele pode fazer o que ele, tipo, ele tá em alta, né? Ele pode fazer o que quiser, ele é sensacional. Então, se o cara ganhou, volta a fala dele, bota um psicopata lá. Ele tá ganhando, tá tudo certo. É a história do Bruno, goleiro do Flamengo. Foi goleiro do Flamengo um tempão, e ninguém se preocupou em saber como ele era. Depois descobriu que era um assassino. Aí não pode. Não é o extremo, mas esse que não vale para debate. Então, esse é o primeiro comentário infeliz, né? Não, O como é cara que pode, comenta que Rogério? não pode, Murilão. O cara vai Pode. comentar que porque ele tem um comportamento, porque ele está ganhando, mas o caráter dele é ruim. Bom, primeiro que a questão do Bruno, o Bruno não tinha mau comportamento, entre aspas, dentro e fora do campo, né? Então a gente tem que analisar às vezes. Primeira coisa, o que é comportamento de campo e o que é comportamento fora de campo, né? Pode Sim. até colocar agora o caso do Daniel Alves, que a gente também não quer fazer um juízo de valor, mas que está sendo julgado por uma questão fora de campo. Fora de No caso campo. do Abel, ele não tem nada fora de campo. O problema dele, Murilão, como a gente é esportista, conhece várias pessoas muito estouradinhas na hora do jogo, certo? Várias. Inclusive, eu, quando eu era mais novo, eu tenho coisas que eu não me orgulho disso. Eu me envergonho de certas atitudes minhas, que eu hoje, nos aulas, quase nos meus 30 anos, né? Entre aspas, brincando, quase 50 anos, eu não faria isso, né? Mas, então, essa foi a primeira bola fora desse jornalista gaúcho, Diogo Olivier, ou Oliver, não sei como é que se pronuncia, que falou essa comparando ele ao goleiro Bruno, que foi um assassino condenado, né? Então, é um caso grave e que o Abel tem feito em campo. E depois o Abel até fala, pela minha opinião, ele deixa muito bem claro como deve ser tratado isso. Se eu estou no campo, eu tenho minhas ações e devo ser julgado por essas ações. Se eu fiz errado, eu levo cartão vermelho, sou expulso, acabou. Se aquilo é muito abrangente, vai lá para o STJD, é julgado e pega lá os jogos gigantes que tem que fazer. Mas isso é uma coisa de campo, nada mais que isso. Certo? Rogerão, fica uma situação ruim, porque imagina, o que o cara faz. Imagina se o que ele faz dentro vai ser julgado fora, ou o que faz fora vai ser julgado dentro.
Cada coisa tem que ser Sim, feita no seu devido lugar, né? Se ele cometeu exato, alguma coisa fora do campo, ele vai pagar por aquilo segundo as leis perfeito. daquele lugar. Se ele está dentro de campo, existem as regras do futebol, que é o esporte que ele está inserido. Então ele vai pagar ou vai ser punido através das regras do futebol. Que no caso, ele se exaltou, né? Acabou chutando o microfone, coisa que não devia fazer. Não estou dizendo que ele está certo. Tá errado, não deve fazer. Mas dentro de campo, qual é a punição? Tomar cartão vermelho, o árbitro foi lá, colocou ele para fora e segue o jogo. Agora, se o STJD vai julgar mais jogos, aí é uma outra situação. Mas na hora de campo tem que resolver com a regra e com a lei do esporte, que é a lei que ele está ali colocado na hora. Se ele bate um carro, aí é lei de trânsito. Então, cada coisa tem que ser julgado no seu momento, né? E é muito complicado. Mas tivemos mais pessoas que não foram tão bem nas suas falas, né, Rogério? Exatamente. E aí, né, existe aí também uma colunista da UOL, conhecidíssima no mundo do futebol, que adora falar algumas Tem, barbaridades aí, a Miri tem Lacombe, falado né? coisas não legais, né, É, Rogério? Não é só sobre o Abel, né? Várias coisas, né? falou uma vez do Kaká, falou uma vez do Rogério Ceni, acho que ela foi processada, né, Murilo? Foi Pode até um dia processada, passar aí, sim. que eu gosto disso, que ela disse que o Rogério teria falsificado a assinatura. Do Pedrinho também falou um dia. Essa do Pedrinho foi recente, acho que foi de 2 semanas para O cá. Pedrinho deu uma resposta muito à altura para ela, viu? Não desprezou. E Ó, é isso e pronto, acabou. O Pedrinho foi muito curto e direto com ela. E ela tem só aparecido não por ser uma boa, não tenho nada contra, tem mulheres que são ótimas comentaristas, né? Mas esse caso Sim, claro. especial, ela só tem passado porque só tem aparecido por conta dessas polêmicas, né? E ela acabou, Perfeito. Murilão, dizendo que tipo que o comportamento que o assim, por ele ser um protagonista, ou seja, todas as câmeras estão nele, né? Ele é um cara, até que se fala hoje o nome da seleção, né? Inclusive até o Casagrande, depois dessa confusão toda, quer o Abel na seleção, né? E ele tem um lado explosivo no campo. Então, ela disse que isso pode. Existe lá uma pesquisa que os homens, em dia de jogos, cometeriam mais violência caseira contra mulheres, né? Então, assim, o que é que ela deu a entender? Que se ele tem esse comportamento, isso vai deixar os homens meio violentos e farão as devidas violências, praticarão as devidas violências em suas casas, né? Lembrando também que assim a pesquisa ela diz uma coisa e outra, e a gente não pode deixar de colocar, no caso da violência para a mulher, a questão do álcool, né? No dia de jogos, geralmente o torcedor mais agressivo bebe bastante, também Tá não é alterado, desculpa, né? Não, não é mas desculpa, ele, claro. mas Lembrando, não você estamos dizendo que a agressão a mulheres, o marido é sim, certo, está totalmente errado, não deve existir, a lei deve ser feita para esses homens, certo? Mas que ela só colocou como se o que o que ele faz, um exemplo, o técnico chutou o microfone, aí o torcedor, eu posso chutar minha esposa também. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não não, é isso que a gente ele está nem querendo falou colocar isso, mas aqui. deixa ele cria uma coisa de raiva, de violência que deixa o cara dia de jogo pior ainda que pilha. Bom, Murilo, Sim. assim, a gente sabe que dia de jogo é aquela coisa, há uma violência natural no futebol por conta de torcida que deve ser coibida, mas Sim. assim, se a gente for, quantos treinadores não fazem isso? Lógico que o problema do Abel é que ele repete muito esse comportamento, né? E na entrevista dele, Murilo, ele reconhece a própria culpa, né? Ele não está dizendo assim, eu estou certo. Não, ele está, eu preciso parar com isso, alguma coisa. Às vezes o cara não se controla. Isso dá para se fazer um treinamento mental para ter essa inteligência emocional e controlar-se no momento. Mas é que eu falo, né, Murilo? É o que ele falou. Ele faz em campo, é punido em campo e acabou, né? Então, não adianta também quantos jogadores têm um bom comportamento em campo e fora de campo são Sim. detestáveis, né? Então, não tem nada a ver Vamos, isso. vamos ouvir o Abel? Vamos para a entrevista dele. Vamos colocar aqui então. Você fala que o futebol é um jogo de emoção, né? Tem altos e baixos. Você é uma pessoa muito intensa, né? E você na beira do campo, todo mundo já cansou de ver isso. A sua intensidade vem, às vezes você bota para fora de uma forma, enfim, explosiva, digamos assim. No início do jogo, a gente já te perguntou sobre isso, outro jornalista perguntou, você não quis falar. Mas, de alguma forma, quando vem esses ataques da mídia, de associações, julgando o seu comportamento na beira do campo,
Como é que você se sente em relação a isso? O que você pensa quando você esfria a cabeça, digamos assim? Eu vou falar primeiro, boa pergunta. Eu vou falar primeiro da parte do julgamento. Infelizmente não é a primeira vez que isto acontece. Desde que eu cheguei, não é a primeira vez, nem foi a segunda, nem foi a terceira. E infelizmente, isso é o que me deixa triste. É eu perceber que resgatei aquilo que me faltava, que era a minha família, e perceber que de ânimo leve te associam a coisas que não têm cabimento nenhum. E quando nós temos o microfone à frente e estamos sentados, sem pressão, não estou eu e estou aqui, não está nada em jogo aqui. Não está títulos, não está prestígio, não está dinheiro, não está nada em jogo. Aqui estamos tranquilos. E eu questiono-me, por isso é que eu não respondi ao teu colega, fico em reflexão. O que é que eu vou querer no futuro? Por isso é que eu não quero dizer muito mais do que isto. Mas, infelizmente, não é a primeira vez que isso acontece. E de pessoas que têm, algumas delas, cargos muito importantes e de influência no futebol brasileiro. Em relação ao meu comportamento no jogo, eu acho que eu aqui, em relação às críticas, eu utilizo um bocadinho como o Zé Rafael diz. As críticas não me abalam e os elogios deixam-me sempre focado naquilo que eu quero, porque sei quem eu sou, sei de onde eu vim, e isso para mim é que é o mais importante. Mas como te disse, quando eu também já disse às pessoas, eu estou aqui para ganhar, eu gosto de competir. Eu digo aos meus jogadores que é preciso fazer o que for preciso para ganhar. Se eu preciso o meu ponta ter que apanhar o lateral até ao fim, ele vai apanhar o lateral até ao fim. E eu faço o que for preciso para ganhar também, dentro das regras. E o futebol é um jogo de regras, para mim e para os jogadores. Tem regras, o jogo de futebol tem regras. E quem transgredir as regras é punido. Rogerão, é isso aí, né? Ele segue aí, né, a entrevista, né, dizendo que ele tem regras, ele acabou de falar, e tem regras, né? Ele também disse que ele resgatou a família dele, ele mostra que é um cara familiar, né? Um cara ali paternalista, tudo isso, mas ele quer ganhar, ele é um treinador, vamos dizer, o pessoal chama ele de chato, mas, cara, ele tá ganhando, ele tá fazendo o time dele e outra coisa, né? Tá fazendo ganhar, perdendo jogadores, e o time continua jogando, ele continua, dá um jeito de fazer isso, né? Então, lembrando, ele mesmo fala, tem regras dentro do esporte, e ele vai ser cobrado, vai ser punido, foi expulso, vai ficar 1, 2, 3 jogos sem estar na beira do campo, faz parte. Agora, o que os jornalistas estão querendo fazer, a ligar isso a outras coisas que não tem nada a ver com o esporte, acaba tentando denegrir a imagem do treinador, né? Você fala assim, ele é um cara estourado? Eu vou concordar, ele é estourado. Dentro de campo ele tá ali, ele xinga, ele fala, o árbitro tá lá. Passou dos limites, meu amigo? Vermelhinho, vai pra rua. Entendeu? Tem que seguir a regra do jogo. E a gente não pode corroborar com esses jornalistas que estão tentando fazer isso. Eu não concordo. Se você fala que ele está dando mau exemplo para outros treinadores reclamarem durante o jogo e ser desrespeitosos, ok. Cabe esse comentário, né? Mas daí a levar para a vida pessoal, a dizer mais coisas que influencia negativamente a sociedade, aí eu discordo. Aí também, e assim, comparar com violência doméstica e um assassinato, extrapolaram completamente, Murilão. Foi pesado demais, né, Rogerão? Foi muito pesado. Mas assim, aí então, isso é um negócio dos estrangeiros, né? Cabe até um outro debate no outro dia. Sim, quase a metade dos treinadores da Série A são estrangeiros. Então, eles também são mais perseguidos. Eles têm uma capacidade maior de vir aqui mudar a estrutura de um clube, porque geralmente a gente tem uma estrutura viciada, o jogador é difícil de aceitar ordens, tem aqueles grupinhos, né, Brilão? Essa aí é uma outra história. As famosas panelinhas. As famosas panelinhas que, desde que eu sou criança, já eram velhas, as panelinhas. Gerão, então é isso, né? Espero que você aí entenda esse caso, né? Possa tirar suas próprias conclusões. E se você tem uma opinião divergente com a nossa ou igual a nossa, a gente quer saber a sua opinião. Deixa aí seu comentário, a gente vai
vai estar respondendo e tentando sempre trazer as melhores notícias para você que está aqui com a gente no canal. Beleza, Rogerião? Beleza. Abraço, Firme e galera. forte, meu. Fica com Um abraço. Deus. Até mais. Abraço. Até, meu irmão. Tchau, tchau.